One Piece é muito bom, né? Vamos lá. Eu não sei o que é isso. Vazio caótico de pop. Vamos lá. Se eu não gostar, é sacanagem. Que isso, cara? E ok, isso definitivamente não é pra crianças. E realmente não era. Existem poucos vídeos sobre esse tema aqui no Brasil, e todos têm uma Deixa eu aumentar o volume pro cara falar meio baixo, né? Pixel BSM fazendo reações pro vídeo. qualidade Vamos lá. duvidosa. Tá bom Então o o rumor volume? de que isso era um show feito especificamente para crianças acabou sendo tomado como verdade pelas poucas pessoas que conhecem ele aqui, mas não é bem assim. Mas para conseguirmos entender o que está Não sei o acontecendo que é aqui, isso. primeiro precisamos saber o que é Pop the Performer. Aê, cara, vai responder Como minha que essa pergunta. animação bizarra que tinha tudo pra aparecer em um vídeo de Lost Media como a animação bizarra infantil perdida pelo tempo, Ou no canal na do Renato. verdade acabou ganhando uma legião de fãs por todo o mundo. É, E a eu galera gosta de inclusive bizarro, acabei né? virando um deles. Então vamos entender o que é Pop the Performer. Ai, é o capeta! Pop é o capeta! Há alguns meses atrás eu tava tranquilo tentando achar alguma coisa pra assistir Nossa, no YouTube. Até opa, que obrigado pelo depois de um follow! Não sei quem, depois eu falo. tempo eu acabei me Até que depois de um deparando tempo. com isso. De primeira, quando eu vi a thumbnail, eu achei que era alguma animação infantil mal feita. Sabe, aquelas que de vez em quando você acaba vendo seu irmãozinho assistindo e aí você fica pensando, meu Deus, por que eu não sou filho único? E isso não acontece só comigo, né? Enfim, voltando ao assunto. Eu resolvi clicar no vídeo, já que eu não tava fazendo nada. E bem, digamos que o que eu acabei encontrando foi bem mais bizarro do que só uma animação infantil mal feita. Tá, por que você clicou nesse vídeo? Tá O mentindo, é episódio já fake. começa com a abertura da animação. E eu nem preciso falar que ela é bizarra pra caramba, né? Eu também não, que bom que você parou. Não sei, não sabia se tinha ou não também, Essa né? Mas eu fui animação meio mal feita, inocente. misturado com essa plateia 2D esquisita, acaba passando uma vibe muito estranha. De Parece que apesar droga, dos né? personagens estarem sorrindo, eles não estão nem um pouco confortáveis com o que está acontecendo. E bem, a animação é desse jeito por dois motivos. O primeiro motivo é porque Pop the Performer começou a ser exibido no Japão no começo dos anos 2000, na emissora de TV japonesa chamada Kids Station. E a animação Então era um 3D programa de nessa criança. época ainda era uma parada muito rústica e extremamente cara de se produzir. E é aí que também vem o segundo motivo, o dinheiro. Ué, porra, mas você falou que o bagulho não era de criança, mas passa num canal de criança, né? Pensei que era tipo aquelas animações que aparecem assim no que estão criando, assim, aparece do nada no YouTube essas animações bizarras, aí o Goulart vai fazer vídeo sobre isso e o Renato e tal. Mas realmente é um fato. É uma série que existiu. Tá bom, vamos continuar. Pau no meu cu, né? Os animadores tinham uma verba muito baixa para produzir os episódios. E quando eu digo baixa, era baixa mesmo. Eles tinham apenas 100 mil ienes por episódio. E você deve estar achando que é muito, mas isso dá só 600 dólares. E é por isso que todos os episódios se passam em um circo no deserto, porque isso era o mais barato a se fazer. E você percebe que eles realmente estavam se virando com o que tinham, quando o design dos personagens só são do jeito que são por falta de dinheiro. Você já deve ter reparado que o Pop só tem 3 dedos, e isso só aconteceu por falta de dinheiro, já que era mais fácil animar 3 dedos grandes do que 5 dedinhos pequenos. E isso acaba dando um sentimento estranho. E eu não tô falando dos personagens, mas sim do cenário. Um circo é um lugar que deveria estar cheio de pessoas, E não tinha, afinal é um porque circo. Mas ele tá completamente vazio.
Mas ao mesmo tempo que ele tá vazio, ele tá em perfeitas condições. Ele é só um lugar que um dia provavelmente era cheio de vida, mas agora por algum motivo não tem mais ninguém. E isso, meus amigos, dá aquela impressão de liminal space, né? isso é um belo exemplo de espaços liminares. Me dá aí o vídeo que eu vou fazer por ti. Existem vários consensos do que é um espaço liminar. Alguns Verdade. dizem que são locais que parecem artificiais. Outros dizem que são locais que te dão um sentimento de nostalgia. E por aí vai. Tá errado. Mas uma coisa que todo mundo concorda é o conceito básico de um espaço liminar. O vazio. O vazio. Vazio. Eu gosto de vazio. Mentira. Algo que claramente... Resumidamente, um liminal space é tipo lugares que eram pra obviamente terem resquícios humanos, ter humanidade, ter questão de costumes a estar lotado e sua memória ter a impressão disso, por exemplo, um shopping, um mercado, uma estação de trem, qualquer uma das coisas, ele tá vazio. Feito para as pessoas usarem, mas que agora é apenas um resquício do que ele já foi. E isso define muito bem o que o circo de Pop the Performer é. Um lugar que foi feito para as pessoas se divertirem e usarem, mas por algum motivo não tem ninguém. Voltando ao episódio, o episódio começa com um Kedamono, esse lobo que se comunica usando máscaras. Cada expressão facial que ele faz é na verdade apenas um desenho feito na máscara. E isso sempre me fez ficar pensando o que ele tanto esconde atrás dessa máscara. Já que até no mangá ele acaba fazendo de tudo para esconder o rosto dele. Ah, e sim, existe um mangá de Pop the Performer, mas eu vou falar disso mais pra frente. E o Kedamono tá praticando arremesso com facas. E ele é tão bom com isso que ele não só acerta todas as facas onde ele queria, mas também consegue fazer uma estátua do Pop, detalhe, somente arremessando facas. Mas tem Então um ele é problema. brabo. O Pop estava escondido lá atrás, só observando. E ele não gostou nem um pouco do Kedamono arremessando facas em uma estátua que parece ele. Então o que o Pop fez? O que qualquer pessoa normal faria, né? Ele simplesmente algema o Kedamono em uma parede. Que e coloca isso, uma cara? maçã na cabeça dele pra praticar arremesso com facas nele. Que isso? Como eu disse, o que qualquer pessoa normal faria, né? Então o Pop arremessa a faca. E você deve estar pensando, Minha relação é com só o uma Andy é animação bobinha, ele com certeza vai conseguir acertar a maçã. Então, ele realmente consegue acertar, mas não a maçã. Pois é, o Kedamono simplesmente morreu. E tipo, ele morreu de verdade, a alma dele começa a subir e simplesmente vai pro céu, mas... Caraca, não tá, por agora eu muito entendi. Eu entendi, não é de criança mesmo. Talvez eu fui refutado. tempo. Mas Já por que o passa Pop no... tira um frango frito do bolso e a alma do lobo imediatamente Que isso? volta pra tentar comer o frango frito. O Pop fez o lobo voltar pra poder se desculpar com ele, né? Não. Ele simplesmente prende a alma do Kedamono na parede pra tentar acertar a maçã mais uma vez. E eu nem preciso falar que o resultado não foi diferente do anterior, né? Pois é, o Pop é tão louco que ele conseguiu matar um cara que já tava morto. E Caraca. isso continua, até que depois de um tempo ficam vários corpos do Kedamono espalhados pelo circo. E eu já brisa. disse que essa animação é bizarra, né? Então o Pop começa a ficar muito cansado depois de tantas tentativas. E já que ele estava muito cansado, ele acaba errando o lobo. E a faca acaba batendo na parede e voltando na cabeça dele. Sim, o Pop morreu. Porém, antes que ele possa ir pro céu, ele simplesmente quebra a argola dele e começa a pisar nela. E em um momento de raiva, ele joga a faca na parede, que acaba voltando nele. E o episódio acaba assim, com o Pop e a alma dele jogados no chão, junto com vários corpos do Caraca, não Kedamono entendi nada, pendurados velho. na parede. E depois dessa bizarrice, eu nem preciso falar que os episódios não seguem uma linha cronológica, né? Em vários episódios, os personagens simplesmente morrem. Entendi, Mas foi no nada. próximo eles estão totalmente bem. Isso é porque nenhum episódio tem ligação direta um com o outro. A única ligação que eles têm são, bem, os personagens.
Ah, e se você acha que isso é o máximo de absurdo que essa animação consegue fazer, eu vou te dar um spoiler. Esse é o episódio mais leve de todos os 39 que existem. No episódio 4 da segunda temporada, que se chama Veneno, o episódio começa com o Pop mandando umas piruleta maluca. E esse sol esquisito aí é o Papi. Ele é um personagem que acaba virando bem recorrente a partir da segunda temporada. E eu acabei ficando um pouco confuso, mas pelo que eu pesquisei, o Papi é o pai biológico do Pop, mas o Pop não sabe disso. Pois é, meio bizarro e confuso, mas por incrível que pareça, essa animação é bem mais complexa do que deveria ser, tendo até personagens que fazem parte do universo, mas nem ao menos apareceram na animação. Mas de qualquer jeito, voltando ao episódio, depois que o Pop termina suas acrobacias, o Sol e o Kedamono ficam bem impressionados e batem palmas para ele. Então o Kedamono resolve tentar também, e ele é absurdamente melhor que o Pop. E o Pop acaba ficando com inveja, e então ele acaba tomando uma decisão de caráter duvidoso. E detalhe, esse é o único tipo de decisão que ele toma a série inteira. Ele acaba simplesmente pegando um escorpião e jogando no Kedamono. Pois é, brincadeira super saudável. Então o escorpião obviamente acaba picando o lobo e acaba envenenando ele. Porém no susto o lobo acaba jogando o escorpião pra longe. E ele acaba caindo no Pop e assim picando ele também. Pois é, né, esse é o famoso karma, né? E assim os dois acabam sendo envenenados. Mas relaxa, porque o Papi sabe exatamente o que fazer pra tirar o veneno. Então ele se aproxima do Kedamono, ele faz isso. Mas relaxa, ele só tá tirando o veneno do corpo dele. E por mais que isso seja bizarro pra caramba, funcionou. O Kedamono tá completamente bem e sem veneno. Então chegou a vez dele tirar o veneno do Pop. Porém, quando o Pop viu a forma que o veneno ia ser tirado dele, ele simplesmente entrou em desespero e começou a atacar facas no Papi. Porém, de uma forma completamente medonha, o Sol bizarro consegue desviar de todas elas sem nenhum problema. Então o Pop, percebendo que o que estava prestes a acontecer era inevitável, ele simplesmente puxa uma arma do bolso dele e tenta bem se autodesviver. Caraca! Eu disse que essa animação era medonha. Mas o Papi consegue chegar até o Pop e antes dele... vocês já sabem, né? E quando ele vai remover o veneno, o Pop saca uma faca pra impedir. Mas tu acha mesmo que isso ia ser o suficiente pra conseguir parar o cara que há 5 segundos atrás estava desviando de 15 facas ao mesmo tempo? O Papi é pica, então, caralho. O Papi, ele faz isso. Então depois dessa cena com um teor extremamente sexual, e que fica mais bizarro se você parar pra pensar que esses dois são pai e filho, o Sol bizarro consegue remover o veneno do Pop. Tá acabando. Porém, antes já? dele cuspir o veneno fora, o Pop não trazer uma história pica, e assim o Papi acaba engolindo o veneno. Porém, nem o Kedamono e nem o Pop querem tirar o veneno dele, porque o método que eles precisam usar é bem peculiar, para dizer o mínimo. Então depois de algum tempo agonizando de dor, o Papi morre. Sim, ele simplesmente morreu. Então o Kedamono e o Pop acabam enterrando ele no deserto e vão embora dali. Mas é aí que vem o plot twist. Enquanto eles estão indo embora, o Papi simplesmente sai voando de seu túmulo e acaba indo até eles. E o episódio acaba com ele passando o veneno que tava nele pro Pop. Sim, o episódio acaba com ele matando o Pop, o seu próprio filho. Ah, mas escroto mereceu também. E a partir daqui já deu pra entender como os episódios funcionam. Todos eles são muito bizarros e estranhos. E muitas vezes as cenas acabaram me passando muito uma vibe de Weirdcore ou Dreamcore. Uma sensação de que eu tava vendo um sonho esquisito de alguma pessoa que acabou tendo um dia estressante no trabalho. Ou às vezes até um pesadelo de alguma pessoa que teve um dia muito ruim e acabou tendo esse pesadelo. Mas tá, vocês já conseguiram entender que essa animação é bizarra. Mas agora vocês devem estar se perguntando: beleza, tá, que é uma animação bizarra, eu já entendi. Mas por que você quis trazer ela aqui pro canal? E a resposta é simples.
Caso você tenha prestado atenção, no começo do vídeo eu falo que nós vamos entender o que é Pop the Performer. E eu ficar 20 minutos narrando alguns episódios e falando o quão bizarros eles são, não é entender o que é Pop the Performer. Sim, todos os episódios são bizarros, e alguns deles até parecem mais um curta de terror do que de comédia. Mas eu só focar na bizarrice não é o suficiente para entender essa animação. E esse é um erro que eu vi que os poucos canais que fizeram vídeos sobre essa animação acabaram cometendo. Eles só focaram no fato da animação ser mal feita e os episódios serem completamente medonhos e esquisitos. Mas não é só isso que tem pra falar sobre Pop the Performer, porque ele é bem mais complexo que isso. Bem mais complexo do que ele deveria ser. Primeiro vamos falar da sua criação e da dúvida que as pessoas mais têm, que é: o show era pra crianças? Bem, não. Mas ao mesmo tempo acabou virando. É um pouco complexo, mas eu vou dar o meu melhor pra resumir de uma forma que dê pra entender. Ryuji Matsuda queria fazer um show animado em 3D. Não importava se ele nunca tinha trabalhado em nada antes, ele só queria fazer uma animação em 3D. E surpreendentemente, ele conseguiu. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Ele conseguiu um lugarzinho de 5 minutos na Kids Station, um canal de televisão japonesa. Então ele, sua esposa e mais uma pessoa que eu simplesmente não consegui achar quem era, me desculpa aí, mas você vai ficar sem créditos, amigão, iriam ser as pessoas que iam trabalhar no projeto. Sim, apenas 3 pessoas. E para piorar, o orçamento que deram para eles era extremamente baixo. E isso explica a animação ser super simples e os cenários não terem pessoas. Porque o Ryuji teve que se virar com o que eles tinham conseguido. E sinceramente eu fico bem feliz de ter sido assim. Já que o que fez Pop the Performer se destacar das outras animações e conseguir uma legião de fãs foi isso, o clima estranho que a animação tinha. E que ao mesmo tempo que era simples, você conseguia perceber que os animadores estavam... Tipo, tudo bem quando uma série se propõe a fazer algo bizarro e tal, mas aí quando ela só é bizarra, não tem muito o que falar sobre. Dando o seu melhor e usando o orçamento limitado que eles tinham da melhor maneira possível. E lembra que eu disse que ao mesmo tempo que o show não foi feito para crianças, ele acabou virando? Acabou acontecendo uma má comunicação entre o Ryuji e a Kids Station. Eles nunca falaram pro Ryuji fazer uma animação 3D infantil, eles só pediram para ele fazer uma animação 3D. Então isso explica o porquê Pop the Performer era tão bizarro e cheio de coisas estranhas que definitivamente não eram para crianças, porque ele não foi feito pensando em um público infantil. Pois é, os caras simplesmente deram dinheiro pro Ryuji e falaram: seguinte, tu tem só 3 meses pra entregar esse show pra gente, faz 12 episódios e vamos que vamos. E foi isso que ele fez. Mas já que ele não sabia que o show deveria ser com uma temática super infantil, ele e sua esposa acabaram se soltando na hora de criar os episódios. Se soltando até demais, eu diria. Então, quando chegou a hora de começar a exibir o programa, eles não podiam simplesmente descartar o projeto, já que a Kids Station tinha contratos para cumprir. Então, no dia 3 de janeiro dos anos 2000, eles acabaram exibindo Pop the Performer. E então, ele foi um sucesso. Todo mundo simplesmente adorou ele. Seja criança ou adulto, todo mundo tava gostando daquela animação com um 3D duvidoso e um humor estranho. Sim, a animação que a Kids Station não tava se importando nem um pouco, e deu pra perceber isso pelo orçamento, acabou virando um sucesso enorme entre as pessoas do Japão no começo dos anos 2000. É sério, teve até produtos com a temática de Pop the Performer, pra tu ver como que ele tava famoso, cara. Então Pop the Performer não é uma animação infantil bizarra que foi esquecida pelo tempo, como muitos canais tentaram fazer ela parecer. Já que de esquecida, ela simplesmente não tem nada. Pop the Performer tem uma fanbase ativa muito grande, tanto no Japão, tanto em várias outras partes do mundo. Inclusive, em 2017, a Kids Station acabou entrando em contato com o Ryuji para fazer uma continuação da tão amada animação 3D bizarra. Porém, ele não queria que pensassem que ele estava fazendo uma continuação só por dinheiro. Então, por incrível que pareça, ele acabou recusando essa proposta.
Então Pop the Performer é bem mais do que só uma animação bizarra feita nos É uma anos obra 2000. artística. Ele é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Já que, como eu disse, ele tem uma fanbase ativa muito grande. Então, por mais que a animação tenha mais de 20 anos, é bem fácil encontrar conteúdo relacionado a ela. E tem um canal no YouTube criado por um fã que se chama bem Pop the Performer. E nele tem tudo relacionado à animação, inclusive todos os episódios Universo dela, além da incluindo animação. o episódio piloto de 1999. Então eu super recomendo vocês a darem uma olhadinha nesse canal. E como eu mencionei no comecinho do vídeo, Pop the Performer também tem um mangá. E nele nos é introduzido outros personagens que não puderam ser colocados na animação por falta de orçamento. Acho que a que mais me surpreendeu mesmo foi a irmã do Pop. Sim, ele tem uma irmã, a Marifa. Ela originalmente era para ter aparecido na segunda temporada do show. Porém o orçamento era muito baixo, então eles tiveram que escolher entre o Papi ou a Marifa. E bem, eu acho que vocês já sabem quem acabou entrando pro show, né? Infelizmente o mangá é completamente em japonês, mas caso você tenha interesse em dar uma olhada, ele é bem fácil de se achar na internet. E um detalhe, ele é tão bizarro quanto a animação. Então é isso. Esse vídeo não é para falar detalhadamente sobre Pop the Performer e dar todas as informações possíveis sobre ele. Não. Eu fiz esse vídeo mais para introduzir ele para vocês e assim mostrar para mais gente que essa animação bizarra existe e que ela não é só uma animação esquecida pela internet. E caso você esteja curioso, o Ryuji ainda está vivo e está trabalhando em um novo projeto, um mangá chamado Phaeton and Me, ou Faetão e eu pros mais chegados. E eu sei que pode parecer estranho, mas tá vendo esse personagem? Sim, o personagem principal da história. Pois é, ele é o Pop. Não, eu não tô brincando. O Pop virou um cientista no futuro. E sim, por incrível que pareça, isso é canônico. Infelizmente o mangá ainda não saiu e acabou tendo a sua produção interrompida por motivos desconhecidos. Mas é bem provável que seja por falta de verba e tempo, pois o mangá está sendo produzido de forma independente. Mas pode ficar tranquilo que o mangá não foi cancelado, ele só teve a sua produção interrompida temporariamente. E como eu já disse, esse vídeo não é para passar tudo sobre a animação com o máximo de detalhes possíveis. Esse vídeo foi mais para introduzir vocês a essa animação e tentar tirar a fama que ela pegou de ser apenas uma animação estranha perdida pelo tempo. Sendo que ela é mais que isso. Você só mostrou que ela é uma animação estranha. Algo que começou apenas como uma animação feita com um orçamento extremamente pequeno, acabou se tornando simplesmente um enorme sucesso, não só no Japão, mas no mundo inteiro. Já que mesmo 22 anos depois de seu lançamento, ainda existe muita gente falando sobre ele. E aqui tô eu, um brasileiro aleatório fazendo um vídeo sobre Pop the Performer. E eu realmente espero que eu tenha conseguido provar o meu ponto aqui. Que apesar das bizarrices e coisas questionáveis que acontecem nos episódios, ela é uma animação muito boa e que você deveria dar uma chance e se aventurar no circo bizarro de Pop the Performer. Saquei. Eu não sei se você gosta, eu não sei se me vendeu bem não. Tá ligado? Pixel pode pro direct? Pode? Vocês curtiram? Não, eu curti o vídeo, eu curti, mas eu não sei a proposta da animação. Acho que ela cresceu porque, porra, ela foi divulgada pra todo mundo lá na época e ela era um bagulho bizarro e o desconhecido atrai pessoas. Tá ligado? Acho que é isso. Assim, se tem uma lore e tal, eu não sei. Não sei. Talvez eu seja chatão, né? Todos ficam loucos nesse lugar. Espera um pouco. 2P, rapidão.